com hérnia de disco. Eu tenho 2. O problema também pode atingir pessoas jovens. Eu. Voltamos agora ao vivo com Patriota Júnior. Então, Patriota, o que é que provoca a danada da hérnia de disco? Eu sei, meu amigo, que eu tive dor, viu? Foi dor com força. Meu braço começou a ficar dormente por causa de uma hérnia no pescoço. Oi, Renata, de volta aqui no Manhã Cidade. Algumas das principais causas são a atividade laboral, né? O trabalho, má postura, a falta de atividade física também, entre outros fatores, né? E só para vocês terem uma ideia, de acordo com dados do Ministério da Previdência, somente em 2023 foram mais de 51 mil benefícios por incapacidade temporária, né? O antigo auxílio-doença, destinados a pessoas com hérnia de disco. Ou seja, é a doença que mais causa afastamento, né, do trabalho atualmente no país. Eu vou conversar agora sobre o assunto com o Dr. Tiago Pedro Alves. Ele é ortopedista especialista em coluna. Doutor, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Dá para dizer que hoje a hérnia de disco é um problema de saúde pública? Bom dia, ouvintes, telespectadores da Rádio Cidade, Renata. Sim, a hérnia de disco hoje é um dos maiores problemas, se não o maior problema de saúde pública hoje, pela quantidade de afastamentos. E esses afastamentos vêm justamente por conta das dores que a hérnia de disco causa. Ô, doutor, eu elenquei algumas causas, né? Quais outros fatores podem contribuir para o surgimento de uma hérnia de disco? Fora essas que você citou agora, como a falta do exercício, a má postura, o sobrepeso e genética, o principal, que são os dados hoje do Ministério, é a atividade laboral. Na nossa região de Caruaru, sabemos que é um polo odontológico que gera dores na coluna, a posição ao trabalhar, os transportes alternativos, né? As vans que levam o pessoal que faz esse trajeto nessa região e também, principalmente, os fabricos. Quem trabalha muito tempo sentado naquela postura no fabrico desenvolve ainda mais a hérnia de disco. O que é a hérnia de disco, né? Ela pode atingir tanto a cervical como a lombar. É uma pior que a outra, uma mais que tem maior incidência do que a outra? Como funciona? A hérnia de disco lombar ela tem bem mais incidência, justamente por se tratar de uma coluna móvel. Ali você se mobiliza mais. E o que seria a hérnia de disco? O disco intervertebral é o amortecedor, para quem está em casa nos escutando hoje, que protege a coluna. E o envelhecimento desse disco, por essas causas que já citamos, leva a dor lombar. Porém, quando ele se desloca do local onde ele deveria estar, ele pode comprimir o nervo que passa por dentro da coluna. E aí, quando ele se desloca, forma a hérnia de disco e vai dar aquela dor que desce pela perna. Tem uma faixa etária que está mais suscetível a desenvolver o problema ou não? Com certeza. Veja, se é um envelhecimento do disco, é natural que pessoas acima de 40 anos, que já desenvolvem essas atividades laborais há bastante tempo, elas venham ser mais propícias a ter esse tipo de dor. Como é feito esse diagnóstico? E para as pessoas que estão aqui ouvindo a Rádio Cidade, quais seriam os primeiros sinais, as primeiras dores que as pessoas costumam sentir logo ali no início? Bom, para quem está nos escutando em casa, é fácil identificar da seguinte forma. Aquela dor que inicia na região de trás da coluna, na região lombar, e se estende pela perna, coxa, podendo chegar até o pé. É muito comum o paciente citar assim: doutor, eu sinto um formigamento, uma queimação, um choque, às vezes rasgando por trás da perna. Identificado esse sintoma, quem está nos escutando em casa, deve buscar o especialista em coluna o mais rápido possível. É o seu corpo avisando que tem algo errado. E aí sim, ele vai solicitar os exames necessários. O exame mais comum nesse caso é a ressonância nuclear magnética. E como funciona o tratamento? É um tratamento clínico que requer cirurgia também, ou os dois é um complemento? Como é que funciona? Justamente assim, 95%, até um pouco mais dos pacientes que têm hérnia de disco não são pacientes cirúrgicos, são pacientes que necessitam de uma reabilitação física, precisam perder peso, corrigir aqueles fatores que citamos, como a falta do exercício, a má postura, né, os alongamentos durante o trabalho. Então, corrigindo isso, fazendo uma reabilitação física, como uma fisioterapia, uma acupuntura, o uso de alguns medicamentos, ele consegue sair da crise.
E os pacientes que não saem da crise são pacientes que precisam realmente ser avaliados para um caso cirúrgico. Esse procedimento cirúrgico atualmente é mais invasivo? Como é que funciona? Tivemos avanços aí nesse procedimento? Essa foi a melhor coisa hoje a gente conversarmos. Por quê? Existe um mito da cirurgia de coluna, né? Antigamente era uma cirurgia para hérnia de disco, uma cirurgia aberta. Não que não esteja errado, ainda pode ser feito, inclusive se realiza ainda. Mas na nossa cidade hoje a gente já faz minimamente invasiva. É a cirurgia por vídeo. O paciente chega no consultório e faz: doutor, quero operar por laser. Como é essa cirurgia? É realizada pela manhã, uma pequena incisão, remove-se a hérnia e à tarde esse paciente já anda para ir para casa. Então a recuperação é fantástica. Se opera de manhã e já tem alta na parte da tarde. O SUS já oferece esse tipo de procedimento com essa não tão invasivo, né, como o senhor falou aí? Bom, o que acontece? Como toda técnica cirúrgica ser muito moderna, quando ela chega para a gente, ela chega num valor bem mais caro do que o habitual. Então, a gente se consegue fazer na rede privada de convênio, no SUS se realiza a cirurgia aberta, que a recuperação é um pouquinho mais demorada, uns 2 ou 3 dias. E com o tempo, imagina-se que, como toda técnica cirúrgica, ela vai chegar ao SUS. Já tem alguns locais que fazem, né, como doação de materiais, e se realiza, mas ainda não é em larga escala. Ô, doutor, quando se identifica ali o problema ali, logo na origem, antes, né, de virar realmente uma hérnia de disco, o tratamento fica mais facilitado também? Isso, a prevenção que você está falando hoje, a profilaxia, é evitar que se chegue a uma cirurgia. Para isso, é muito importante essa nossa conversa de hoje, para mostrar que se você tem algum desses sintomas, tome uma providência, busque um especialista em coluna para fazer os seus exames, para ver se realmente é alguma coisa mais grave. Resolvendo agora, protegendo agora, se evita que precise de uma cirurgia no futuro. Vamos passar dicas para quem está ouvindo aqui a gente agora de como prevenir a hérnia de disco, né? A postura no trabalho, praticar exercícios físicos. Vamos passar essas dicas para o pessoal. Vamos soltar algumas dicas aqui, então vão anotando e tomando nota. Primeiro, em relação à dormida, nunca durma de bruços, sempre de lado ou barriga para cima. Uma outra dica importante para quem trabalha sentado, a cada 1 hora, marca no relógio, bota um despertador, com 5 minutinhos você faz um alongamento, toma uma água, um café, vai ao banheiro, é suficiente. Para quem dirige também, dá uma paradinha, vai abastecer o carro, né, faz um alongamento. E o mais importante, atividade física. Quem faz exercício tem saúde e não tem dor. Muito bem, é por aí, né? Mudança de hábitos, né, também favorecem, né, a saúde como um todo. Nós ouvimos aqui o Dr. Tiago Pedro Alves, ortopedista e especialista em coluna, conversando com a gente sobre a hérnia de disco. Renata. Obrigada, Patriota. Um abraço para o Dr. Tiago também. A gente reforça, toda vez que a gente fala sobre saúde, roda, fala sobre sintoma, tratamento, tudo mais, e o especialista sempre dá o recado. Controle do peso, atividade física. Não tem para onde correr, gente. Se você ainda não começou, comece. Porque isso, a gente adora botar a culpa nos outros em tudo, né? Isso aí não tem o que fazer. Só depende da gente. Não tem. Ninguém pode fazer isso por nós. Então, comece com eu não tenho dinheiro para ir para a academia. Faça uma caminhada, meu amigo. Uma caminhada. Comece com uns 15 minutinhos, depois meia hora. Acorde um pouquinho mais cedo. Eu prefiro do que à noite, porque depois a gente está cansado, que eu chego em casa, olho para o meu quarto, não quero mais nada no mundo. Só quero meu quarto. Então, estou acordando, por exemplo, 5 horas da manhã para 5h30 estar treinando. Porque a idade vai chegando e a gente precisa se cuidar. Todo mundo quer envelhecer, ninguém quer morrer cedo, né? Todo mundo quer envelhecer, agora quer envelhecer com saúde, né? Quer envelhecer em cima da cama, não rola, né? Então a gente precisa começar. E toda caminhada começa com o primeiro passo. Se cuidem, porque o nosso corpo é a nossa caixinha, mas só a gente pode cuidar dele. 9h24, WhatsApp Cidade. WhatsApp Cidade 9987099.7. Apoio Rockball, o boliche de Caruaru. Mensagem do Frank. Questão do jogo de ontem. Infelizmente vai ter que. O jogo desses times que vêm da capital para cá tem que fazer jogo de torcida única, porque isso é uma vergonha. O pessoal ainda não aprendeu a deixar a rivalidade dentro do campo com os jogadores, não com a torcida. O camarada que vai pra rua brigar
conta de time, pra mim é um babaca. E um bando de vagabundo arruaceiro. Somente. Bom dia, Mário Flávio. Frank, ó, tem essas pessoas violentas, ainda tem um povo extremamente mal educado, que entra no estádio, parece que pode fazer tudo. Quando se fala em futebol, parece que não existe lei, sabe? Todo mundo faz o que quer. Ontem uma chateação lá no Central, porque o pessoal fica assistindo o jogo em pé. Todo mundo pagou para estar ali, pô. Todo mundo quer assistir. Tem as cadeiras para ficar sentado. Então vai-te embora ficar em pé na arquibancada. Para que tu compra cadeira se tu vai ficar em pé? Cadeira para sentar. Exatamente. Aí fica o pessoal da frente, em pé. Aí quem tá na primeira fileira da cadeira não vê. Aí fica em pé. Aí atrapalha quem tá na segunda fileira. Aí o da segunda fileira faz o quê? Fica em pé também. Aí todo mundo tem que ficar em pé. Que chateação, pô. Cadeira para sentar. E não tem ninguém que discipline. Eu vou procurar um senhor que da outra vez eu fiquei na frente dele. Um senhor bem brabo. Quando o pessoal não sentava, ele começava a esculhambar. E passava vergonha. O pessoal começava a vaiar. No chão a pessoa sentava. Começava a passar vergonha. Isso é o básico. Viu? Aí começam a brigar entre si. Aí chuta a cadeira. Aí é esculhambação. E do lado de fora o mundo se acabando com torcedor não, né? Com bandido disfarçado de torcedor. Quebrando carro. Quebrando vidraçaria. Que loucura! E a Federação Pernambucana preocupada com um repórter de rádio que fica dentro do campo. Fala sério.